Jesus e que também é feita para mim e para você que somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos também que uma das estratégias de Satanás é a estratégia da gangorra. Quando você entende um lado da moeda, ele, o que ele faz? Quem lembra? Te joga no outro extremo. A palavra de Deus diz que você não deve se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus diz que nós temos um espírito de moderação. Então você sempre tem que estar ligado. Sempre tem os dois lados e os dois extremos. Satanás tenta te colocar num. Quando você entende aquele outro extremo, ele te joga logo para o outro lado. Até dei o exemplo do negócio do zelo. Quando a gente chega na igreja, a gente demora a entender que Deus espera que a gente tenha zelo com as coisas dele. A gente demora. Quando a gente entende, o que ele faz? Ele te faz um extremista do zelo, um religioso. Então você está sempre caindo num dos extremos. E você tem que estar sempre alerta contra Satanás. Com o batismo, com essa declaração e a tentação de Jesus Cristo, não só de pão viverá não tentarás o Senhor teu Deus. E só a Deus eu vou adorar, Ele é o único Deus, não é isso? A tentação que é a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, que se repete a cada dia na nossa caminhada cristã. Isso dá um resumo da aula passada. Hoje, então, nós vamos ver o início do ministério de Jesus, propriamente dito. Ele agora vai iniciar o ministério público dele. O ministério do Senhor Jesus inicia. Vamos, então, ler aquilo que nos cabe essa noite. Não sei se vamos entrar no capítulo 5, que é muito rico, mas vamos começar aqui no 4. Vamos ler a primeira parte, versículo 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali. Para quê? De novo, está aí meu amigo Mateus, sempre usando o Velho Testamento. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Eu vou deixar o devocional para depois, Léo, mas me lembra. Acho que não senti que seja agora, não. Então, essa é a primeira parte. É o início do ministério. Então, o ministério você vai ver hoje, o tempo que o ministério ocorre, o lugar que o ministério inicia, a mensagem que é dada por Jesus Cristo e o chamado dos discípulos. Então, essas coisas formam o início do ministério de Jesus. Então, primeiro, terceiro slide da primeira página, o tempo. O tempo. Diz assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Então, João é preso. Lembre-se que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, eu não me lembro, se acha versículo 20, não me lembro, que João diz assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, veja, o ministério de João tem aquele apogeu, ele vem, batiza Jesus, e agora a gente ouve a notícia, Jesus está não muito publicamente fazendo alguma coisa, já foi batizado, já passou pelo deserto, e já está começando a fazer. Quando ele ouve a notícia, João foi preso. Ora, se João foi preso, Jesus logo entende que o tempo de João acabou. O tempo do precursor de me anunciar acabou. Então é hora de eu começar o meu ministério público. É hora de eu levar, agora eu vou levar adiante. Entenderam isso aí? Amém. Então veja bem. Quando Jesus ouviu sobre a prisão de João, estou lendo aqui, é chegado o tempo.
eu escrevi aqui, um para e o outro inicia. Isso é bom para evitar divisão, não é? Você sabe que existe aqueles que são discípulos de Apolo, discípulos de Paulo. Então veja que João e Jesus, eles quase não overlapam, eles quase não fazem isso, para que não ocorresse, para evitar que ocorresse, não, eu sou de João, eu sou de Jesus. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é, Deus não deixa a sua igreja acéfala. Deus levanta alguém e ele faz o ministério, faz a sua missão. Quando esse alguém sai de cena, Deus já tem o substituto. Quem lembra de Moisés e Josué? Não é? Moisés, você não vai chegar lá não, você não vai entrar na terra, mas fica tranquilo, porque aquele que está contigo, que sempre foi o que te seguiu, já foi preparado. Ele sempre esteve do teu lado, ele aprendeu. Então eu vou levantar Josué. Mesma coisa agora. Sai João, entra Jesus Cristo. Amém. Então Jesus começa o batismo. Segunda página, o local. Jesus vai para a região da Galileia. A primeira coisa é que essa região é a região que foi anunciada em Isaías 9. Você pode ler em casa, versículo 1 e 2. Isaías já tinha previsto que Jesus não ia começar o seu ministério em Jerusalém. Não ia. Jerusalém era o centro da religião, não é? Estava lá o templo, não é isso? Ele não ia. Também não ia começar na Judéia, que era o lugar de uma cultura mais avançada. Na verdade, Jesus está iniciando na Galileia, que é um dos lugares mais pobres em termos culturais e religiosos. Na verdade, era conhecido como a Galileia dos gentios. Então, Jesus escolhe isso, sempre se humilhando, sempre mostrando que o ministério dele não é um ministério de grande pompa, né? Então ele vem aonde menos se espera. Não se espera de um lado, mas de outro lado, quem conhece a palavra sabe que ele viria exatamente ali. Então vamos ler aqui agora primeiro. Jesus vai para a Galileia, na região prevista em Isaías, terra de Zebulão e Naftali. Galileia não tem as vantagens religiosas de Jerusalém, nem as culturais de Judeia. É a Galileia dos gentios, é um prenúncio da salvação dos gentios. Jesus começa onde há mais trevas. Para quê? Para que resplandeça a sua luz mais forte ainda. Eles viviam na região e era lugar chamado também sombra da morte, lugar de trevas e perigo. E eles nem sabiam que eles estavam nas trevas. Assim são as pessoas hoje em dia que não conhecem Jesus. Elas estão nós estamos também na Galileia aí, não é? Na Galileia dos gentios, porque você nem sabe que está nas trevas, que é a pior coisa que tem, não é? Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, Deus fala que o Deus desse século cegou a gente, como se tivesse colocado uma escama nos nossos olhos, mas Deus, pela sua misericórdia, veio e colocou a sua glória, a glória de Cristo nos nossos corações, a sua luz no nosso coração. É algo parecido com o que aconteceu aqui com a Galileia. Vem a luz de Cristo. Então vamos lá no finzinho. Eles nem sabiam, então resplandeceu a luz. Quando o evangelho vem, a luz vem. Eu acho bom a gente ler João 3, 19 e 21. Cadê os homens de vozes? João 3, 19 e 21. Aqueles homens que têm vozeirão. Marca Mateus e vamos lá. Então, quem pode levantar com aquela voz? Cadê o Cláudio, que é o homem da voz alta?
Aleluia. Então, alguns vão rejeitar a luz. Alguns não querem nem saber da luz, porque sabem até que estão fazendo um monte de coisa errada, né? E outros vão aceitar a luz, amém? Receber a luz, como eu creio que nós todos aqui já recebemos. Então já sabemos o tempo e o local. O tempo já era previsto e o local também já era previsto. Agora a mensagem. Veja que a mensagem de Jesus, ela simplesmente é a mesma mensagem que João Batista pregava. Então, na verdade, Jesus está em primeiro lugar, matando as coisas, né? A gente chegou aqui hoje, tinha uns 30 mosquitinhos, a gente não sabe de onde entrou, mas eles daqui a pouco morrem. Então, Jesus honra João. Quando ele repete aquilo ali, ele está confirmando a mensagem de João Batista e dando autoridade à mensagem de João Batista e pregando aquilo que tinha que ser pregado mesmo. Arrependei-vos por quê? Meu Jesus, por quê? A chegada do reino de Deus. Então, arrependei-vos, isso implica em quê? Mudança. Parem de pensar como esse mundo pensa, como o reino desse mundo pensa. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então vocês vão ter que parar de pensar como o mundo pensa e vão começar a pensar de acordo com o reino de Deus, com Deus. Os valores do novo reino, que na verdade está próximo. Por que está próximo? Porque o rei já chegou. O rei está aqui. Eu sou o rei. Amém? Glória a Deus. E aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. O reino está próximo, o rei está na terra, Jesus prega o reino. Jesus vem e Jesus prega o reino de Deus, né? A gente fala muito em salvação e às vezes se esquece que Jesus Cristo veio pregar o quê? Reino de Deus. Aí eu fiz aqui, botei 3 slides, só para você lembrar do modelo de Gênesis, para você entender o que Jesus veio fazer aqui. Porque lá em Gênesis, eu sempre explico aqui, você quer entender o que Deus queria para o homem? Leia antes da queda, que é o plano original de Deus para o homem, para o ser humano. Quando ele cria o homem à sua imagem, para ter com ele, mas para ter sobre a terra domínio sobre a terra. Então, na verdade, lembra que eu falei que a Trindade, fiz uma brincadeira, a Trindade se uniu e disse assim, esse negócio aqui é tão bom, que nós vamos expandir o reino. Então, o que aconteceu? Deus decidiu expandir o reino dos céus, aqui na terra, e colocou como seu regente, como seu representante, quem? O ser humano, Adão. Veja, todo reino tem que ter um território. Você já viu rei sem terra para reinar? Hein? Não. Então todo rei tem que ter um reino. Então o que Deus faz? Ele primeiro faz o paraíso. E depois coloca o rei. Aquele que vai ter autoridade sobre aquele reino. Amém? Quando nós caímos em Adão, o que acontece? O meu amigo Satanás, aliás, o meu inimigo Satanás, vem usurpar o reino, leva consigo o território. E imediatamente, Deus tira o homem do território, porque você não está mais reinando nesse lugar. Quem está reinando é agora Satanás, usurpou e ele tem toda a autoridade. Então, 2 coisas acontecem quando tem a queda. Nós perdemos a comunhão com Deus e perdemos a autoridade sobre a terra. Jesus vem para desfazer as obras do maligno. Jesus vem para restaurar todas as coisas. Então, o que Jesus tem que fazer? Primeiro, é restaurar a nossa comunhão com Deus e julgar o nosso erro. Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de justiça.
Por isso que eu falei, olha o equilíbrio aí. Ele não pode dizer, eu amo tanto esses caras que eu criei, que eu vou deixar para lá o que eles fizeram. Não, ele não pode fazer isso. Ele é Deus de justiça. Está no caráter dele. Então o que ele fez? Ele resolveu o problema. Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado. E aí o véu que separava já não separa mais. Então a primeira coisa foi restaurada lá na cruz, na sua morte, concorda? Pagou o preço. Então a partir dali nós temos acesso ao Abba Pai, ao Deus Pai. Mas ainda faltava a segunda coisa. Qual é? Restituir a autoridade e o reino de Deus aqui na terra, através dos regentes, que são os homens. Então, Jesus está vindo, está dizendo assim, eu estou trazendo o reino de volta. E esse reino, ele vai ser totalmente implantado quando? Quando Jesus voltar lá na segunda, aí vai ser totalmente. Mas nota que ele também, por outro lado, já foi. Ele foi ou não foi implantado? Foi implantado na terra. Ele só não foi totalmente implantado ainda. Mas você já tem autoridade sobre Satanás. Você já tem autoridade sobre o teu domínio, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você é o sacerdote do lar, você pode orar lá no lar e repreender, que Deus vai ouvir. E veja que Jesus é tão maravilhoso que ele nos explicou a oração do reino. Quando me perguntaram a ele, como é que se ora? Ele diz assim, eu vou ensinar a vocês. Aí ele começou a orar o Pai Nosso e falou assim, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita lá no céu, que é exatamente o plano original de Deus para o homem. Pegou? Que é exatamente o plano original de Deus para o homem, que é reinar aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eu sou a semelhança de Deus aqui na terra. Assim como Deus reina lá em cima, nós reinamos aqui embaixo. Amém? E é interessante o poder da oração. Porque quando você é como... Não vou entrar nisso não. Depois a gente volta para essas coisas. A gente ainda vai falar de oração lá na frente. Mas o Pai Nosso já está te dando uma... Você está chamando a intervenção de Deus aqui na terra. Trazendo o reino dele aqui na terra. Eu vou pular essas coisas de modelo de Gênesis. Deixei aqui para você ler em casa. E vou para a segunda parte. Eu já sei o lugar. Eu já sei o tempo do ministério, eu já sei a mensagem de Jesus Cristo, arrependei-vos porque o reino está aí, e ele veio fazer o quê? Implantar o reino dos céus. Você vai ver que em Mateus, no capítulo 5 em diante, é que vai ficar lindo, porque ele vai começar a definir o que é esse reino, a constituição do reino, os deveres, as características do cidadão do reino, os deveres do cidadão do reino, os privilégios do cidadão do reino, tudo você vai ver de capítulo 5 a capítulo 7. Mas antes de chegar lá, ele agora vai começar a chamar os seus discípulos. Então, quem pode ler 18 a 22? Ninguém pode ler. Pode ser uma mulher de voz forte, não precisa ser um homem de voz forte. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e
Bom, então Jesus está caminhando, está começando o seu ministério, e agora ele vai escolher os seus discípulos. E ele começa escolhendo o quê? Os 4 primeiros, pelo menos registrados em Mateus, os 4 primeiros registrados em Mateus são o quê? Pescadores, e são 2 duplas de irmãos, né? Como é bom ter 2 irmãos logo, já pensou uma família cheia da graça do Senhor, é muito bom, né? Quando você tem. Então Jesus já começa aqui, caminhou junto ao mar da Galileia, viu Pedro e André que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E ele deu a primeira grande mensagem, que é o vinde. Vinde após mim. Ele chamou os discípulos. Ele chamou aqueles discípulos. E a resposta deles é que me deixa assim, tocado. Então, não, ele diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles sabiam que era pescador de peixe, de homens, estavam ainda um pouco tontos. E qual foi a resposta deles? Não, eles não só seguiram, não. Tem uma coisa a mais aí ainda. O que é? Imediatamente o seguiram. Foi na hora. Aí o outro lá embaixo, mesma coisa. Ele passou adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai. Agora eles estavam consertando as redes. O outro estavam lançando as redes. Eles estavam consertando as redes. Estavam junto com seu pai. E aí também chamou-os. E qual foi a resposta do versículo 22? No mesmo instante, deixando o seu barco e seu pai, o seguiram. Tem várias coisas aqui, vou pegar algumas e vou deixar algumas para o devocional aí. Primeira coisa aqui é que desde agora fica claro que a autoridade de Jesus, ela é incomparável, ela é maior do que qualquer outra autoridade. Por quê? Quando você vê aquele segundo, o Tiago e João, eles estavam com seu pai, com o pai deles, não é? E que era a autoridade da época maior. E Jesus não chegou e não pediu autorização ao pai. Ele simplesmente chamou e eles vieram. Então, autoridade 1, que era a maior autoridade local da época, o pai, respeitado mesmo. Jesus chama e eles vêm. 2, a sua profissão. Jesus chama e eles largaram as redes. Um estava consertando, o outro estava lançando. Ou seja, eles deixaram também a sua profissão para seguir a Jesus Cristo. Vamos ler aqui, página 3, o último embaixo. Os discípulos. Primeiro, Jesus não escolheu os seus discípulos de Jerusalém, de novo. Ele não escolheu os caras letrados, os religiosos, não é? E nem da corte de Herodes, os caras respeitados. Não. Ele escolheu seus primeiros ministros, primeiro ministro do reino, ele escolheu da Galileia. Pescadores. E tem uma palavra que diz, Deus escolhe as coisas. Isso aí. Página 4. É bom você entender que esse imediatamente aí, é imediatamente, mas André já conhecia Jesus. Se você for para o Evangelho de João, você vai ver, eu vou até lá, porque João 1, porque senão você não vai. Você vai ver que João Batista já tinha falado para André que esse era o cara, que esse era o Messias. João 1, 35. No dia seguinte estava João Batista, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a quem? A Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: que buscais? Disseram: Rabi, onde assistes? Responderam-lhes: vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E levou Jesus, olhando Jesus para ele: tu és o Simão. Aí falou mais ainda. Ou seja, também não foi assim tão escuro, tá? Eles já sabiam quem era. Pelo testemunho de João Batista. Esse é o Messias. Então, quando o Messias chamou, eles aí responderam a essa autoridade do Messias. Eles que já eram discípulos de João, se tornam discípulos de Jesus. Ok? Segunda coisa interessante é o negócio dos pescadores. Jesus, toda vez, ele sempre usa coisas práticas. Você sabe disso, né? Ele sempre usa as coisas do dia a dia para ensinar os conceitos básicos do reino e da palavra de Deus. Não é? Então ele vai usar pescadores. E também está dizendo assim para eles quando ele chama: ó, vocês não precisam ter muito medo, eu estou chamando vocês e vocês vão continuar a ser pescadores. Que eles já dominavam o que era, só que de homens. E também não fiquem muito orgulhosos, o outro lado da moeda. Porque eu vou chamar vocês, mas vocês vão continuar sendo pescadores, só que de homens. Então vocês não vão se tornar reis, vocês vão ser o que vocês são, só com, vou dar um toque, vai trocar peixinho para homem. Mesma coisa Davi, né? Você tem esses pescadores. Jesus também usa com Davi. Davi era o quê? Deus fala com ele, pastor de ovelhas. Ele então aprendeu como cuidar das almas, como ser pastor de almas, não é? E assim por diante. E já falei agora as lições. Uma é essa: Jesus sempre usa as coisas práticas para o ensino do Evangelho. Lição 2: Jesus é quem chama. Está aqui. Jesus é quem chama cada um deles para a sua missão. Se ele chama, você pode vir despreocupado. Por quê? Ele é quem prepara. É ele quem vai capacitar. Todos nós dizemos: ah, pastor, eu não estou preparado. Se você foi chamado, aliás, ninguém está preparado. A questão é saber o seu chamado e o momento do seu chamado. E a sua parte é atender o chamado e seguir Jesus. Atender o vinde. E a parte de Jesus é ir te moldando, é ir te ensinando. Não existe discípulo que não siga Jesus. Que não seja discípulo. A raiz de discípulo quer dizer seguidor. Quem lembra de Mateus 11, 28, 29? Quem pode ler? Tem um vinde a mim aí também. Vinde a mim os que estão. Vamos lá. Um com voz de fé. Aleluias. Quem pode? Tomai sobre Então, Jesus chama e dá descanso. Quem pode crer? Quem crê nisso aí? Jesus chama e dá descanso. Quem pode repetir isso para mim, por favor? Ele faz a parte dele, mas você tem a tua. A tua vem e pega meu jugo aí. E aprendei de mim. Quem lembra aquela encenação que a gente fez do jugo aqui? Quem lembra? Tem muita gente nova. Pô, Ivanildo, me ajuda nessa aqui. O negócio do jugo. O que Jesus usou? Ele sempre usa uma coisa prática. O arado, né? Eram utilizados 2 bois. Não é? O que Jesus está falando? Sobre vós, tomai sobre vós o meu jugo. Está aqui o jugo entre eu e Ivanildo. Usavam 2 bois. Usavam um boi
experiente, que então vamos lá, o mais velho, Ivanildo, e o mais novo. O mais novo, ele não entende muito daquilo que ele está fazendo. Tá certo? O mais velho sabe já, controla totalmente, tem experiência. Então, qual é a ideia do arado quando coloca o mais novo junto com o mais velho? O mais velho vai o quê? Ensinando, dirigindo o mais novo. Porque senão o mais novo, na sua juventude, na sua forma muito forte, vai começar a fazer um monte de besteira e vai atrapalhar o arado. Então o que Jesus falou é o seguinte: olha, para ser meu discípulo, vinde a mim, toma meu jugo e anda comigo, anda comigo, anda comigo, aprendei de mim, que eu vou ensinar. O boi mais velho aqui está ensinando o boi mais novo aqui, como é que são as coisas. Você está vendo que o mais velho aqui, ensinando o boi mais novo. E assim você vai ter o quê? Você, boi novo, sou eu, vai ter descanso. Você vai aprender e vai ter descanso, porque eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Qual é o nosso problema? Nós cantamos que estamos com Jesus e dançamos, mas na verdade nós não andamos assim. Vai para lá, irmão. Vai para lá, agora vem. Ele é Jesus. Vira e vem. Ele é Jesus, eu sou o boi novo. Ô Jesus, hoje é domingo. Tudo bem, Jesus? Passamos por Jesus no domingo e continuamos a viver. Vem de novo Jesus, né? E aí, oi Jesus, como é que você está? Tudo bem? Domingo, qual foi a palavra de hoje? Aprendei de mim, que legal, Jesus, vou trabalhar. Tchau, Jesus. E com isso nós não aprendemos dele. Tchau, Jesus, já vai embora, Jesus? Fica aí, pô. Jesus desistiu do boi novo. Jesus desistiu do boi novo, porque a gente então gasta uma energia muito grande, porque não anda com ele, porque não segue ele, porque não aprende com ele, e gasta energia, faz coisas erradas, fica cansado, não descansa, Então é isso que Jesus está falando, ensinando aqui aos seus discípulos, amém? Então prepara, ele que capacita, quer ser líder, colhe no seu líder, aprenda com ele, Josué e Moisés. Na verdade você devia aprender com quem? Com o boi velho, você devia aprender com Jesus, no arado, tá? Mas se você não tem relacionamento ainda com Jesus, pegue um líder que você saiba que está na direção de Deus, e cola com ele, como Josué fez com Moisés. E começa a segui-lo e a servi-lo, porque Deus vai te levantar. E a lição 3, é que Deus usa a nossa experiência do passado em benefício do reino. No caso deles, eles são pescadores. Os pescadores têm uma característica boa, por exemplo. Eles estão acostumados a encarar tempestades. São observadores. Na verdade, Jesus usa todas as nossas experiências. Deus usa todas as nossas experiências, sejam boas ou ruins das nossas vidas. É um caso que eu li, verdadeiro, há uns anos atrás, que não é bom nem conversar isso, mas é um caso real. É que um homossexual se converteu e ele tentou se libertar. E ele ficou numa guerra muito grande, porque ele andava 3 meses bem, e aí no 4º mês ele caía. Aí ele tentava de novo, 4 meses, e caía. Levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. Ele ficou nesse processo doloroso por anos. Até que um dia, finalmente, depois de muito tempo, ele se libertou. Ele se libertou e recebeu um chamado de Deus. E ele criou, não vou dizer o estado, porque você pode até achar quem descobrir depois ou não na internet quem é. Num estado brasileiro, ele foi lá e implantou um lugar, quase que uma clínica, para libertar pessoas homossexuais.
E Deus usou eles de forma maravilhosa naquele lugar. Por quê? Porque ele sentia, sabia o que acontecia com cada uma daquelas pessoas. Ele entendia o que acontecia quando elas tentavam e não conseguiam, quando elas caíam. E ele conseguiu. Então, ele era a pessoa certa para encorajar, para aconselhar aquelas pessoas. Aquilo que aconteceu com ele, ele é a melhor pessoa para passar e testemunhar para os seus pares, entre aspas. E assim cada um de nós. Cada um aqui tem uma história que Deus vai usar. Cada um aqui tem uma experiência que Deus vai usar. Às vezes é um que teve um casamento que quase foi destruído, se recuperou, ou um que veio das drogas e se recuperou. Esse é o cara certo para aconselhar e encorajar as pessoas com o mesmo problema. As pessoas acham que é o pastor, que é o líder maior, ou o bispo. Não. É você que tem essa experiência e passou por esse problema, é a melhor pessoa para encorajar quem está passando. Amém? Antes de chegar na última do versículo 4, da página 4, eu vou fazer uma pergunta que até pedi a Soraya para vir, acho que ela não veio porque eu pedi. Porque assim, não adianta o que Jesus falou, me segue. Aqui no Ocidente, né, a gente acha que discipulado é isso mais ou menos que se faz fazendo uma aula parecida com essa que eu estou fazendo aqui e dando essa aula. Mas discipulado é muito mais do que isso. E discipulado no Oriente passava por seguir realmente o mestre. Aonde ele ia? Era um intensivo, em tempo real. As coisas acontecem em tempo real. E o cara gruda no seu mestre, ou o seu rabino, ou seu pai, ou seu rabino, e é ali que ele aprendia. E Jesus veio com esse conceito, por isso que ele chamou os seus discípulos para seguirem. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é bom, claro que é bom, mas se você não seguir Jesus, não adianta. Por isso que quando eu comecei o curso, eu falei, aqui é mais do que um curso. Eu quero que você, durante a semana, faça o seu devocional, estude, tenha um relacionamento com o Senhor, que Deus vai revelar alguma coisa. E eu vou escolher essa hora, não sei porquê, viu? E vou pedir, quem conseguiu ler o capítulo 4, que eu estou dando essa aula, durante a semana, e foi tocado, vou pedir uma ou duas pessoas, eu sei que já é o Léo, que ele me falou, que foi tocado em algum versículo, em alguma coisa que aconteceu aqui, para que as pessoas vejam que Deus fala com cada um de nós. Léo, o que você... já de cara, você é o cara mais antigo aqui e tal. Depois, você que foi tocado, lembra? Boi velho, vai lá, boi velho. Cadê o boi velho aqui falar? Como é que deu o negócio pro... Tem aqui um bom... Aquele está funcionando, o azul? Alô? Oi, não, tá bom aqui. Praticamente você já falou tudo do que eu... Mas o que te tocou quando você leu? Foi exatamente esse versículo que eu parei aqui durante a semana praticamente toda. Enfim, assim, eu acho que é de senso comum, assim, quando você começa a ler, assim, Deus vai falando com você várias coisas. Tem um vasto, rico conhecimento. E muitas vezes Deus fala com você profundamente de acordo com o momento que você está vivendo naquela leitura, né, daquele período. E quando eu li isso aqui, Deus estava reafirmando a questão do meu chamado, né, daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, assim, me debrucei nesse versículo 19 e fui embora.
Então, assim, o que você já leu foi praticamente aquilo que Deus falou comigo. Vinde após mim. E agora, uma coisa que também chamou muita atenção, que você fez o paralelo lá com vinde a mim, que é lá em Mateus 11. Mateus 11, é que aqui Jesus está falando vinde após mim, né? Lá ele fala vinde a mim, ou seja, venha ao encontro de mim se você quiser, enfim, ser aliviado do fardo da vida. Aqui não, aqui Jesus está falando, vinde após a mim. Para seguir, vai atrás de mim. Vem atrás de mim, nesse sentido de acompanhar próximo. Acompanhar o que ele está fazendo, aprender com ele. Exatamente, de fazer esse convívio diário, de buscar nele conhecimento. E aí, quando você começa a ler isso daqui, você vê que, primeiro, vinde após mim, vinde é um convite ou uma convocação, só que ela é imperativa, né? O verbo está no imperativo, ou seja, não cabe escolha. Exatamente. É agora, é de imediato. Você não tem tempo para escolher, você tem tempo para decidir, correr atrás, ir atrás. Então, assim, é uma convocação imediata e definitiva. Só que o que me fez meditar também foi que quando Jesus faz uma convocação, quando Deus te convoca, quando Deus te chama, ele sempre vem com um propósito. Assim, o chamado de Deus, ele vem acompanhado de um objetivo, vem de um propósito. Então aqui está falando, vende após mim, que eu vou fazer um propósito na vida de vocês. Eu vou fazer vocês virarem pescadores de homens. Quando Deus te chama com um propósito. É lógico que, como você falou, Deus vai utilizar você com aquilo que você já viveu, com as suas características, com a sua personalidade, da forma como você é. Deus vai usar isso dessa maneira. Só que o chamado é dele e é ele quem completa esse chamado. Ou seja, é ele quem trabalha em você para você ser capaz de fazer aquilo que ele chamou. Capacita. E isso, assim, traz tira um peso das nossas costas no seguinte sentido. Da mesma forma que é ele quem chama, ou seja, o chamado não é meu, o chamado é dele, que em momentos que você estiver exercendo o chamado dele, tira aquele peso nas costas de que, cara, se ele me chamou, ele não errou. E muitas vezes, diante da situação, diante do exercício do chamado, você na luta, na tribulação, você às vezes até mesmo no peso que você mesmo coloca, você começa a questionar de que você está no lugar errado, ou de que foi chamado por engano. E, no entanto, como Jesus não erra, como Deus não erra, o seu chamado é dele mesmo. Foi ele quem chamou. Então, isso tira, de certa forma, um peso nas costas a respeito de que, com o tempo, ou se vier essas indagações, não, mas foi realmente Deus quem me chamou, então eu não preciso temer, eu não preciso... eu posso descansar. Posso descansar, eu não vou desistir, ou seja, no sentido de perseverança. Mais ou menos foi isso também. Alguém mais? Outra coisa que chamou a atenção? Quem está fazendo devocional, façam, por favor. Porque Deus quer falar com cada um de vocês no momento que vocês estão vivendo. Então, você já sabe, por exemplo, que semana que vem eu vou ler Mateus 5. Esse é um pouco mais complicado, mas leiam as bem-aventuranças. E a gente vai entrar a fundo nelas semana que vem. Eu fiz aqui mais 2 folhinhas. Aplicação nas nossas vidas. Eu botei aqui, ó. Todo mundo ganhou essa aqui? Eu botei discípulo. Todo discípulo tem um chamado para fazer alguma coisa, né? Seguir Jesus em primeiro lugar, mas Deus vai fazer. Você vai ser pescador, o outro não sei o que vai fazer. E por isso você tem um alto preço. Eu não botei preço, não. Eu botei logo um alto preço. Como foi para aqueles? Eles largaram tudo. Eles largaram tudo. Os discípulos pagaram o preço. A questão básica é essa: você está disposto a pagar esse preço? Segundo, você tem seguido o seu chamado? Se eu chegasse hoje aqui para você e perguntasse, você está seguindo o teu chamado? Ia ficar todo mundo olhando assim para mim como está. Será? É isso aí, é uma coisa para pensar. Mas é uma coisa para pensar, mas não é para pensar amanhã ou depois, não. Isso é muito importante. Como o Léo falou. Cara, falou Jesus falou, segue-me que você vai fazer alguma coisa. Aí eu ajudei mais a pensar. No tempo de Jesus, seguir o chamado era segui-lo fisicamente.
Então, o meu amigo Pedro e os seus amigos lá tiveram que largar a família ali naquela hora, não é? E largar a profissão deles, pelo menos enquanto Jesus estava, e seguir. Isso é forte, né? Hoje nós podemos conviver. Não é necessário, nem creio que Deus queira, só em casos especiais, que você largue tudo, fisicamente falando. Porém, a prioridade continua sendo a mesma. De segui-lo em seus ensinamentos e segui-lo espiritualmente, mantendo o relacionamento com ele, como eu brinquei aqui com o Ivanildo, andar com ele. Se você não andar com ele, e o problema da profissão e da família, só quando houver um conflito. Nesse conflito, é que você vai optar por Jesus ao invés da família. Não é? Como fazer isso depende de cada caso, mas você não pode aceitar que alguém na tua casa diga, não, você não pode ir para a igreja. Aí tem que ver quem está falando. Então, mas aceitar isso puramente não dá, porque quem tem prioridade na sua vida, quem é? É Jesus Cristo. Você tem seguido Jesus, você tem seguido o seu chamado, você tem pago o teu preço. E aí eu começo a ver com você se você tem mesmo. Por exemplo, será que você tem priorizado? Você tem participado do estudo? Você parece que tem aqui. Você tem participado de um grupo onde você precisa ter relacionamento com as pessoas? Você tem participado dos cultos de domingo? Domingo é dia do Senhor. Então, veja, se você está no estudo, se você está no grupo, você tem vindo aos cultos, você já está mais ou menos, mas isso é quase que o básico. Um discípulo que não faz isso, pastor, eu vou todo domingo à igreja. Talvez alguns tenham uma vida tão atarefada que não podem vir mais. Mas não é assim, é minoria. É questão de priorizar. E o mais importante, ou tão importante quanto, você tem procurado fazer o seu devocional? Seguir Jesus? Tem conseguido seguir Jesus todo dia? Então esse é o pessoal. Agora eu passo para aqueles que são componentes de grupos. Grupos 3C ou grupos de louvor. Será que seu grupo tem seguido o chamado? Será que nós temos cuidado de pessoas no grupo? Ou a gente só se reúne? Pessoas têm sido restauradas no grupo? Temos convidado pessoas novas para o nosso grupo? Ou o nosso grupo é aquela turma familiar, não é? Eu acho que no início tudo bem. Agora, deixa eu te dar aqui um chute. Cara, 9 meses, um grupo formado, e não entra pessoa nova, comece a se preocupar, porque vocês estão começando a se amar uns aos outros, não é? Mas esquecendo dos outros que estão do lado de fora. O que pode ser feito, então, para melhorar o seu grupo nesses aspectos? Fazer. É verdade, meu grupo, olha, é horrível. Eu não chamo ninguém. E o que você vai fazer para melhorar isso aí? Então, isso aqui, durante a semana, fiz essas 2 páginas separadas para você refletir sobre isso. Agora a igreja, que é a última, aí é com os líderes aí, pastores aí, os líderes, né? Será que a igreja tem seguido o chamado de restaurar vidas? A nossa oração focal que Deus nos deu em abril foi trazer vidas para serem restauradas, aprender a restaurá-las e preparar pessoas para enviar. Eu até me lembrei agora, domingo à noite foi uma bênção lá em Juiz de Fora, hein, irmãos? Eu vou tentar botar aí algumas fotos, pediu o Paulo, foi uma coisa linda, não foi?
Muito bonitinho, não tá? É pequenininho, mas é muito bonitinho. Olha, eu me alegrei muito lá, quando eu falei para enviar, né? Enviamos ali o Rogério. Mas, será que a gente tem, assim, recebido... Aí eu logo faço a pergunta, como é que nós temos recebido as vidas que Deus tem enviado nessa casa? Isis, você chegou há pouco tempo, como é que você foi recebida? Muito bem. Bom, ela foi recebida muito bem, tanto é que ela ficou. E os outros que foram embora? Quantos? Se eu fechar os olhos aqui, eu lembro de uns 10, nos últimos 2 meses, que passearam aqui uns 5, 6 cultos e... Cada um de nós tem algo aí, ó. O que temos feito para conectá-las à igreja? Cada uma delas que tem chegado. Temos aprendido a restaurá-las? O que pode ser feito para aperfeiçoar o nosso chamado? E aí é uma pergunta para nós pastores. O que vocês podem fazer? O que vocês têm que fazer? Então essas 2 folhas eu separei. Por favor, reflitam sobre essas questões durante a semana. Escrevam. Que isso aí mude a sua vida. Não fique só na teoria. Esse negócio de discípulo. Amém? Vamos voltar? Folha 4, lá embaixo, já foi dito quase tudo. O chamado dos discípulos, vinde após mim. Eles deixaram as redes, eles deixaram o Pai. Você lê em casa Mateus 19, 27, onde Pedro chega uma hora e diz assim, o que será de nós? Jesus disse que era muito difícil para os ricos serem salvos, não é? Aí Pedro falou, rapaz, nós botamos muito difícil, é quase impossível. Nós demos a nossa vida por isso, o que será de nós? Não é? Aí Jesus responde a eles que eles serão recompensados, e certamente você que é discípulo e tem se dedicado à casa do Senhor e servindo com amor, com alegria, saiba que Jesus está vendo e vai recompensar, tá bem? Não fica nervoso como Pedro não, que Deus sabe todas as coisas, amém? E o que Jesus prega ali? Vamos lá, Jesus prega na Galileia, 23, os últimos agora para terminar. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doentes e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões. Alguém no devocional da semana teve alguma coisa aí? Alguém teve devocional na semana? Jesus prega na Galileia. Segundo Joséfo, estava lendo lá Joséfo, são mais de 200 cidades, vilarejos, que Jesus visitou na Galileia. Ele ia uma atrás da outra, pregando o quê? O evangelho do reino, pregando o reino de Deus. Amém? E Mateus agora, os próximos capítulos, vai começar a mostrar que esse reino é diferente do reino que as pessoas estão achando que vai vir. O reino de Davi, que vai vir libertá-los de Roma. Então vai começar a mostrar que esse reino não é desse mundo, que esse reino, na verdade, vai nos libertar do império das trevas, não é? Que é um reino espiritual, um reino diferente. E Jesus não só pregava, tem 3 coisas aqui interessantes que o ministério em geral deve ter, né? Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava, socorro. Então a gente ensina, deve ensinar, estamos ensinando hoje, a gente deve pregar, a gente deve socorrer com cura também, amém? Agora, na cura você pode notar que ele dividiu em 3 grupos.
É no versículo 24. A sua fama então correu por toda a Síria. Lembra que não se via sinais. Há quantos anos mais ou menos? Há 400 anos. Então, como o negócio começou, como diz o pastor Reginaldo, a chapa ficou quente, não é? Aí todo mundo começou a comentar. Como é que as pessoas veem Jesus? De ouvir falar. Lembra da samaritana? E essas pessoas eram curadas. Cara, tem um cara aí que está curando todo mundo, vamos lá. E eles iam lá. E Mateus coloca, legal, ele divide em 3. Várias enfermidades e tormentos. E ele grupa de modo inteligente. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. O endemoniado é uma enfermidade, entre aspas, no espírito. O lunático é na mente. E o paralítico é na carne, no corpo. E eles os curou. Ou seja, Jesus cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Seja no espírito, seja na alma, seja no corpo. Eles o curava tudo que chegava até ele. Amém? Ele não era um médico qualquer. Ele era o médico de todas as doenças. O que mais que eu tenho aqui? Numerosas multidões seguiam, eu já falei. Eu vou aproveitar esses 10 minutos e vou passear aqui no Jesus Mestre. Vou só entrar no 5. Agora nós vamos começar a ver Jesus ensinando. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Era assim que os mestres ensinavam. Sentava, chamava os seus discípulos e começava a falar. E passou a ensiná-los dizendo, aí vem todas as bem-aventuranças. Primeiro, o Sermão do Monte vai começar a revelar o Jesus Mestre. Então aqui Cristo vai começar a colocar, vamos dizer, o seu tesouro de sabedoria, conhecimento nos discípulos. Vai começar a definir o que é o reino. Como cidadão do reino deve viver. Vai começar a definir, na verdade, o que é felicidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Que aquela turma tinha uma noção de felicidade. E ele vai definir diferente. Amém? E eu peguei aqui, na verdade, Jesus Cristo vai agora definir o estilo de vida do reino de Deus. A igreja que conseguiu viver o estilo de vida do reino de Deus é a igreja em Atos. E um dos versículos que a gente já estudou mais aqui com os líderes é Atos 2. Eu já expliquei aqui que dos versículos 43 a 47, nós vemos um monte de coisas que aconteciam naquela igreja. Havia temor, sinais, prodígios. Agora, o ponto de partida daquela igreja era o estilo de vida que eles tinham, que era o estilo de vida do reino, que está bem resumido no versículo 42. O que eles faziam? Perseveravam. Então, lembra quem já fez essa figura aqui, ó? Quem estava na liderança lembra, ó. Lembra disso? Para cima. Aqui eu acho que eu botava para fora, para dentro. Aqui então é a doutrina dos apóstolos. Aqui então é o quê? A palavra. Eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito, então eles falavam que é a doutrina dos apóstolos. Mas depois nós tivemos o Novo Testamento escrito e vemos que o extrato, se você quiser resumir grande parte dos ensinamentos de Jesus, você vai encontrar em
de capítulos, a que capítulo? 5 a 7, que dá o estilo de vida, as características do cidadão do reino, que é o que nós vamos começar a estudar semana que vem. Aqui também eles tinham o quê? Partir do pão, comunhão. Então eles tinham interrelacionamento entre eles. E aqui eles também, que é a terceira coisa que tem nesse versículo aí. Eles tinham comunhão, partir do pão e oração. Oração. Veja, que eu até brinquei com vocês, até eu fiquei surpreendido. Quem abriu quando Deus nos deu a nossa estratégia para restaurar vidas, lembra disso? Ele nos deu uma oração focal. Ele me pediu oração focal, para a gente fazer quase que todo culto. Senhor, traz vidas, nos ensina a restaurá-las, nos ensina a essa é a oração dessa casa. Um estudo semanal da palavra, está aqui, e depois ele me disse assim, eu quero um relacionamento mensal com toda a igreja. Aqui eu não consegui fazer ainda, por problemas físicos e financeiros. Eu não consigo levar toda a igreja para um local todo mês. Mas dia 15 de novembro nós vamos levar, quem puder ir, para o churrasco. Vai ser o primeiro evento que eu vou cumprir isso aqui. Ó. Então, veja que exatamente os 3 pilares da igreja primitiva. É comunhão, relacionamento, é oração focal e é o estudo da palavra. Amém? Então, e mais ainda, nós vamos ter chances de estudar o extrato da palavra, que está em Mateus 5 a Mateus 7. E nós vamos aprender a ouvir a palavra não como os fariseus ouviram, não como os curiosos ouviram, mas como os discípulos ouviram, com muita atenção, para tentar aplicar nas nossas vidas. Última no 5, depois só tem o 6. Última no 5. Então Jesus começa como? Ensinando bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que... Feliz aquele que... Quem pode ler pelo menos uns 3 aí? Bem-aventurados os... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Amém. Depois você lê em casa, porque a gente vai terminar por aí. Ele começa as bem-aventuranças dele já dando uma mudança radical, falando sobre felicidade, né? De uma forma inesperada. Todo mundo procura ser feliz no ter, no fazer, no realizar. Nós estamos acostumados a isso. E todo mundo procura felicidade do lado de fora, achar em alguma coisa a felicidade. E Jesus vem e começa a dizer, a felicidade, na verdade, não está do lado de fora. A verdade, ela não está no ter. Ela não está no fazer ou no realizar. A realidade, ela vem de dentro. E ela é fruto do ser. É aquilo que você é. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são os pacificadores. São virtudes de caráter que geram, resultam, dão fruto de felicidade. Como até nós falamos domingo, nesses 2 últimos domingos, Paulo também fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer
Ou seja, não está do lado de fora, está do lado de dentro. É um rio de águas vivas, né? O rio que alegra a cidade, o santuário de Deus, tudo que vem de dentro para fora. E Jesus vai começar agora a impactar as pessoas que estão acostumadas, na parte religiosa, a fazer as regras do lado de fora, a cumprir regras sempre do lado de fora. Os outros que estão procurando felicidade em possuir mais, em fazer mais, e ele vai mudar tudo isso e vai começar a olhar para dentro do homem. E ele não vem para melhorar o homem. Senão, se você não continuar, você vai dizer que é heresia. Eu gosto de falar isso porque Jesus não veio me pegar um Reinaldo e fazer um Reinaldinho melhor do que Reinaldo. Jesus não veio pegar e me melhorar. Jesus veio me transformar. Jesus me deu uma nova natureza, uma nova vida, uma nova natureza. Então, em Jesus eu sou uma pessoa nova, transformada. Amém? E essa pessoa transformada deve buscar, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, essas virtudes de caráter. E essas virtudes de caráter formam a pessoa realmente feliz. Quer ser feliz? Disse Jesus. Então seja um pacificador, um humilde espírito, um misericordioso. Seja isso, seja. E você já pode ser, vocês que estão aqui, já podem ser, porque vocês já nasceram de novo. Amém? Então, isso é algo que nós devemos buscar. Então, eu escrevi, Jesus define felicidade, e ele não fala como qualquer um, ele fala com a autoridade de Filho de Deus, aquele que nos criou. Amém? Sabe de todas as coisas. E ele fala, bem-aventurados ou felizes aqueles que são. E Jesus começa a dirigir as pessoas para o seu interior. Não veio melhorar, veio transformar. Vocês querem ser felizes? Jesus está dizendo, eu vim para isso. Para que vocês tenham vida e a tenham em. E eu agora vou começar a ensinar o que é isso. Não é o que vocês pensam que felicidade é, não. Eu vou começar a ensinar a vocês o que é. É resultado das virtudes de caráter, e eis aí quais são as virtudes. E o mais importante que eu fiz questão de colocar para vocês, é você ver exatamente aquilo que Jesus fala, é o oposto daquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. E é por isso que que o nosso mundo está do jeito que está. Jesus fala, os humildes de espírito, é o ensino de Jesus, vocês devem ser o quê? E o que a gente encontra nos dias de hoje? Só orgulhoso. Jesus vem e diz, vocês devem ser aqueles que choram, aqueles que são pranteadores, aqueles que se importam com a dor e com o pecado. E o que as pessoas fazem? Elas sempre ficam buscando prazeres. Jesus disse, vocês precisam ser mansos. E o que a gente encontra mais? Pessoas arrogantes. Jesus fala, vocês precisam ter fome e sede de justiça. As pessoas têm fome e sede de bens, poder e sucesso. Jesus fala, vocês precisam ter pureza de coração. O que nós temos? Pensamentos corruptos, cada vez mais. Vocês precisam ser misericordiosos. E o que a gente mais vê são pessoas cruéis nesse mundo. Jesus disse, vocês precisam ser pacificadores. Tudo isso está escrito aí, tá? Pacificadores. O que a gente vê mais? Pessoas cheias de ira, rancor e ressentimento. Ou seja, se você pegar o que Jesus fala sobre o que é ser feliz, e o retrato do que nós encontramos no ser humano de hoje, é quase o -1, é quase o invertido. Aí você começa a entender por que o mundo é o que nós vemos. Por que esse mundo a gente vai encontrar é o quê? É violência mesmo. Vai encontrar é guerra mesmo.
Porque falta pacificadores mesmo. Amém? Entenderam isso? Podem estudar em casa de novo, pensem sobre isso, e você vai ver que, por isso que a solução do mundo não é uma constituição melhor, embora a gente sempre tenha que procurar uma constituição cada vez melhor, não é fazer um monte de projetos sociais, embora a gente tenha que fazer projetos sociais. A solução está na transformação do coração do homem. Lições da aula 5, que eu quero só lembrar, que vocês já estudaram tudo. Esses bichinhos aqui é uma lição boa da aula 5. Primeira vez que eles atacaram, estão querendo roubar a nossa felicidade, mas não vem de fora, vem de dentro. Deus quer usar o seu passado para benefício do reino, as suas experiências. Quem aconselha, não é? Toda experiência sua, as boas e ruins. Experiências que a gente tem com Deus, a gente pode passar para as pessoas, de respostas de oração, de como Deus te ajudou a matar os mosquitos, alguma coisa assim. Milagres na sua vida, para que as pessoas saibam que Deus é o mesmo, que Ele continua fazendo milagre. E as ruins que eu já falei ainda há pouco. Você é a melhor pessoa a encorajar e aconselhar. Segunda lição, que está aí, não sei porquê, é que Jesus ensina que a felicidade vem do... Já falei muito sobre isso, Paulo também fala sobre isso. E aqui tem um monte de perguntas a mais para você compartilhar. Em que sentido as pessoas estavam vivendo nas trevas? Não precisa responder. Qual é a relação que há... Esse é legal, queria que você estudasse isso aí. Qual é a relação que há entre arrependimento, reino de Deus e a luz? Você precisa entrar no reino? Para entrar no reino você precisa de quê? Se arrepender. Para se arrepender você precisa de quê? Da luz, do Espírito Santo para te convencer. Tá bom? 3 eu vou pular, 4 você vê em casa. Tem outra também legal. 5, espiritualmente falando, onde é que você está? Fazendo uma analogia com a vida dos discípulos. Você ainda está preparando a rede? Você já está deixando o barco? Você já está seguindo fielmente a Jesus? Ou você já está se sentindo abandonado por Jesus? São 4 fases da vida do discípulo. Pensa também e reflete sobre isso. 6, afinal o reino de Deus está ou não está implantado em nossas vidas? Qual é a resposta? O reino de Deus já está ou não está implantado? Sim, mas não. Não é isso? Sim, mas não. Não totalmente. Eu ainda estou com o meu... Aqui com a minha carne que vai ficar aqui, pó. Se você fosse parte da multidão que chegava e era curada com Jesus, que cura você pediria para Jesus? E por que você não ora com o seu grupo? Isso é para você. Eu vou querer orar por você que está precisando de cura. Vou terminar orando por cura. Nós estamos na multidão, Jesus está aqui. Jesus curou todo tipo de enfermidade. Se você tem qualquer tipo de enfermidade, fique de pé. Carlos, você não consegue, né? Orar por cura? Também. Foi internado, né? Estão na UTI os dois agora, então. Orem pelo pai e a mãe do Marcelo. Vamos, os outros, entrem em oração comigo. Vamos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua santa palavra. Obrigado por grande ensinamento, Senhor, um tesouro de sabedoria que há
escondido nessa tua palavra. Com teu Espírito tem nos revelado e há de revelar a cada um, conforme a sua necessidade. Hoje, apresentamos diante de Ti os enfermos entre nós. Não nos esquecemos, Senhor, de Dona Ivone, do seu Oliveira, que estão lá naquela UTI, Senhor amado. Faz um milagre, Senhor, restaura aquelas vidas, Senhor amado, para a glória do teu santo nome. Está escrito aqui, tu curavas e tu curas qualquer tipo de enfermidade, não importa de onde vem a causa, mas tu és poderoso para enviar teus anjos de cura, e tocá-los lá agora, e trazer paz para aquela casa, para aquela família, para a família do Marcelo, Senhor amado, para o coração de Marcelo, para o coração de Fernanda, enquanto também todos esses que aqui estão agora, aqueles que estão enfermos, coloca a mão no coração, e essa, Pai, colocada de mão no coração, Pai, é porque nós cremos que Tu és um Deus que continua curando nos nossos dias. Tu és o Deus dos milagres. Toda dor, venha da onde vier, que seja retirada agora em nome de Jesus. Dor de cabeça, enxaqueca, que caia por terra agora em nome de Jesus. Dor na coluna, caia por terra em nome de Jesus. Esse fígado agora, que seja tocado, Senhor, e toda gordura, tudo seja totalmente normalizado em nome de Jesus. O rins volte a funcionar normalmente, para a glória do teu santo nome. A parte do coração, Senhor amado, as batidas cardíacas, que sejam normalizadas junto com o emocional, Pai, no nome santo de Jesus. Pai, vem com teu poder e glória, e toca cada uma dessas pessoas, da cabeça à planta dos pés, e chega no profundo das nossas almas, Senhor amado, e se vem, Senhor, do nosso emocional, que venha também a cura agora, aquieta, traz paz aos nossos corações, e que os rios de água viva possam fluir agora em nosso meio, no nome santo de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, a vitória no teu nome. Nós declaramos que seguimos a um Jesus que cura todas as enfermidades. Que seja exaltado, Senhor, exaltado e glorificado o teu nome em cada uma dessas curas agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que leiam as bem-aventuranças e estudem o que vocês acharem de humildes de espírito, e no máximo vou dar 2. A segunda não sei qual é. As 2 primeiras talvez eu consiga. Pai, obrigado por essas pessoas que têm amado a Tua palavra e têm vindo até aqui. Dá um presente a elas durante essa semana. Na hora que elas abrirem a Tua Bíblia, Pai, a Tua palavra para estudar, que Tu abras o entendimento e revele coisas que elas ainda não enxergaram, Senhor. Que Teu Espírito possa trazer à tona, como trouxe aqui na vida de Léo, a cada um de nós, no nome de Jesus. Cuida dos cultos de amanhã, de domingo, Senhor, e leva-nos agora em segurança aos nossos lares, no nome de Jesus, amém. Antes do 1, 2, 3, quem for dia 15, já deixar o nome com o Ivanildo aqui, e depois a gente vai ter o valor, é R$30 sem o transporte, não é isso? A Patrícia que está também por aí, a Patrícia Paixão, o Ananci. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus.